galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje mais um 10 erros que você não viu em Miraculous, uma série que, por mais incrível que seja, tá cheia de erros de coerência, do mais simples até o mais complexo, e também na arte. Hoje falando apenas de erros que tiveram nos últimos 3 episódios da 4ª temporada, Penultime, Risco e Contra-Ataque. Então já deixa seu like se você gosta de vídeos assim, e se inscreve no canal se você é novo aqui. Seguindo a ordem, os primeiros erros são o de Penultime, e o maior deles, na minha opinião, que a maioria sabe, e que mexe com coisas bem fundamentais da própria temporada e do episódio em si. Rápido, cara! Passa a bola! Mão na bola! Me desculpa, é que eu não conheço as regras do jogo. Sério, eu não sei qual foi a fundamentação de fazer o Adrian ser um imbecil do futebol nesse episódio. Tipo, foi só pra aquela cena engraçadinha dele fazendo gol contra, porque não tem sentido nenhum. Fora o menino já ter saído em revistas de esportes, futebol sendo um dos principais esportes da França, tipo aqui que todo mundo entende um mínimo de futebol, querendo ou não. Em Furioso Fu, no começo da temporada, ele bateu um bolão com a Ladybug enquanto estavam enfrentando o Surran e o Furioso ao mesmo tempo. Ele ser tão ruim ou tão leigo em futebol é impossível, tanto por esses fatores, como pelo simples fato dele ter uma mesa de pebolim, totó ou futebol de mesa no quarto. Aí você vem me dizer que o moleque não sabe nada de futebol. Pelo amor de Deus, né? Top 3 erros da temporada, junto com os Kwamis atendendo uma ligação telefônica. Já um erro bem mais sutil de Penultime acontece na reviravolta dos heróis, com todo mundo usando seus poderes pra enganar as Chloes, dar uma surra nelas e fazer desistir. Essa é a beleza dos esportes de equipe, como meu amigo Arsene diz. Errinho simples e de boa, que é pelo belo fato de terem esquecido de pôr o óculos ou Miraculous do cavalo no Pegasus durante o uso do viajar, fora que os portais ficaram sem mostrar de onde ou para onde o transporte é feito. Desenharam só aros azuis brilhantes vazios por dentro. Essa não é a primeira nem a última vez que vai ter um erro no Pegasus. Ele é o herói secundário que mais sofre com isso, principalmente deixando o óculos meio transparente quando eles claramente são escuros quando ativados. Tipo, no próprio site oficial de Miraculous, a imagem PNG dele tá com os óculos errados. Essa é a beleza dos esportes de equipe. E por fim, o último erro de Penultime dos vários que tem nele, que eu trago pra vocês, é depois da derrota do Penultime, que eles estão se juntando para comemorar essa grande vitória. Ladybug. Esse é um erro que eu e a maioria de vocês viu desde os primeiros trailers com cenas desses episódios, porque nesse maior zero de todos, eles esqueceram de uma forma bem palhaça de um dos heróis que contribuiu bastante para a vitória, o Monkey King. Dos 16 heróis que lutaram contra a Penalty, apenas o Kim/Monkey King foi excluído desse zero, mesmo sendo crucial para a irritabilidade final da Chloe, enquanto outros como Viperion, Ryoko e Pigella, que só fizeram servir de troféu lá em cima, apareceram. Fora que o Zero em si não faz sentido, porque faltava tipo segundos pro Cat Noir transformar de volta, e parar pra fazer uma pose de vitória não seria muito indicado. Agora, no penúltimo episódio da temporada, Vulgo Risco, um erro bem estranho e bizarrinho que tem é logo no começo do episódio, depois que o título desaparece, e tem o Zero e a saída daquele primeiro grupo de heróis que foram chamados pra uma situação X. A gente se encontra daqui a pouco pra vocês devolverem seus Miraculous pra mim, ok? Eu posso ir. De fato é um erro difícil de se ver, principalmente porque ele não é na nossa cara como esses últimos 3 são. Só que se você parar pra reparar no Viperion, a sua lira não tá nas suas costas, que é onde ele normalmente guarda, e sim na sua coxa. Isso porque ele não estava segurando a sua arma, estava fora do lugar que devia, atravessando a sua coxa, dando pra ver bem melhor na hora que ele está saltando com o bagulho todo bugado nele. Fora que no meio disso, na saída da Pigella, também vemos o seu pandeiro rosinha e branco que está todo cinza. Como se tivessem feito a modelagem 3D dele, mas esquecido de colorir. Um erro duplo de armas de portadores secundários. Esse com certeza é um erro raro de se ver. E esse foi o único erro de Risco. O resto deles e a maioria do vídeo é sobre os erros que tem em Contra-Ataque mesmo. Um episódio magnífico que, para ser magnífico, tem que ter muitos erros. Começando com o que eu até mencionei pra vocês na análise do episódio. Gente, esse erro é surreal, porque eles cagaram pra coerência, não matando ela e tal, mas cagaram da maneira mais ridícula possível, porque essa cena nem é de contra-ataque, é de risco. Rena Furtive checava primeiro Ladybug, depois Monkey King e Carapace, pra avisar a sua amiga antes de recolher os Miraculous. Reutilizando a mesma cena aqui, sendo que o Monkey King nem foi chamado pela Ladybug em contra-ataque. Então qual seria o sentido de deixar ele ali? Eu sei que reutilizar cenas como as de transformação economizam tempo e dinheiro, só que assim, se você for reutilizar, bicho, pelo menos corta os pedaços direito. Mais um dos erros de contra-ataque acontece antes desse, com o nosso queridinho, desgraçadinho Félix antes de virar Flammable, e também antes dele descobrir que o Miraculous roubado dele era falso. Agora sim. Prenda o broche. Tá, eu já prendi. O Kwame vai sair da joia.
Esse é um dos erros que eu real estranhei de primeira, porque Felix roubou o tablet da Natalie, que tem uma cópia do Grimório dos Miraculos traduzido pelo Mestre Fu, que ela e Gabriel roubaram no final da terceira temporada, só que tudo que o Felix estava lendo sobre o Miraculos do Pavão não estava traduzido, não tinha nenhuma anotação ou rabisco nas páginas que ele pegou. Só os símbolos antigos que apenas os guardiões sabem ler, mesmo que fosse porque ele é um Sith Monstro, não faria sentido. Dá até pra ver ele lendo da esquerda pra direita, mesmo que essa língua antiga seja escrita de cima pra baixo. Eu tenho raiva que esse é um tipo de erro que seria evitado da forma mais simples possível. Bastava eles terem feito aqueles rabiscos que a gente normalmente vê em desenho, que não dá pra ler nada, mas que estão lá. Pronto, bastava isso, mas nem assim eles ligaram. Já no meu erro favorito desse episódio, que com certeza deve estar na thumbnail, é depois que ele se tornou Flame Mirabel, se juntou à equipe, e todo mundo tem que sair pra destransformar e depois voltar. Não, sério, eu não sei de onde os caras puderam fazer isso. Porque se ela tivesse cinza, ok, esqueceram de colorir e tal. Agora, com essas cores, por que, gente? Vesperia, nossa abelhinha amarela, aparece primeiro com o cabelo quase todo amarelo, a parte de cima do uniforme toda preta sem os detalhes amarelos, o ioiô todo amarelo sem os detalhes pretos e a calça num degradê de cores de fogo, aliás, os braços também. Uma paleta de cores nada a ver com a dela, que não tem nada a ver com a iluminação do local, e isso porque ela já tinha aparecido um segundo antes com a sua paleta certinha. É o famoso caso do erro que a gente só finge que não aconteceu, porque não dá nem pra teorizar como é que os caras chegariam a esse erro. Um erro pouco visto, até porque envolve 2 episódios, é logo depois que Flame Mirabel e Pennybug conseguem marcar a pelúcia do Frog antes de ele ser acomatizado com o poder de pegar, isso quando voltaram pro passado. Vambora, vem! Legal! É deveras engraçado porque esse erro é oposto ao do Monkey King, que não deveria estar aqui, porque ao invés de eles reutilizarem as cenas, eles refizeram ela. Trocando a cara do Frog enquanto se transformava, porque aqui o garoto só tá com um sorriso psicótico na hora, e antes ele só tinha uma carinha alegre antes de se transformar. Fora que os seus pais gritam que é hora de ir pra casa, quando a borboleta está prestes a tocar a pelúcia, e em risco, gritaram antes mesmo do menino fazer aquela curva. Sapinho, volta! A gente tem que ir pra casa! Sim! Sapinho, volta aqui! Tá na hora de ir! Legal! E um dos erros mais fatais que tem, realmente fatal aqui porque atrapalha a história do desenho, acontece lá pro final, quando o Natalie tem que contar ao Gabriel, que perdeu o filho dele. Felix, é você? Senhor? Gente, essa cena é literalmente impossível de você saber que tem um erro ali, porque não tem nada anterior pra gente comparar e dizer, tem um erro. Agora a gente só tem certeza que é porque um produtor, sim, alguém que trabalha na série, teve que levantar a voz pra dizer que tem um erro aqui. Vemos Natalie sem a aliança gêmea em sua mão esquerda, ou na direita se esse fosse o erro. Ela está sem o anel, e isso levou a várias teorias de que Felix teria roubado a dela também, e só teria devolvido a do próprio Gabriel de volta e ainda tinha ficado com a outra, ou que ele teria devolvido uma cópia, etc. Até que 3 dias depois do episódio sair, o produtor Winnie confirmou que isso foi um erro. Natalie ainda mantém a mesma aliança que Gabriel confiou a ela, e a que Flame Mirabel trocou com o seu tio era a que ele roubou dele na 3ª temporada. Diga aí o rolê que a falta de um simples anel causou, e bagunçaria todo o contexto da gente na 5ª temporada se um produtor não tivesse sido questionado se era verdade ou não. Por fim, mas não menos engraçado ou bugado, o último erro que eu trago pra vocês é um pouco depois disso, quando Gabriel pegou o ioiô da Ladybug e surrupiou todos os Miraculos que ela tinha guardado na caixa chinesa. De fato, um erro difícil de se ver se você não parar pra prestar atenção. Só que nessa hora que Ladybug se transforma e pega o seu ioiô de volta, vemos os Miraculos que Gabriel roubou. Já tendo erro aí porque não vemos de forma nenhuma Miraculos da abelha, do touro, do tigre e do cavalo. Mas a pérola dessa cena não é isso. E sim que não vemos um Miraculos do macaco. Vemos 3 deles juntos. O diadema em sua forma normal, dentro dele a forma dobrada, que é como é guardada dentro da caixa, e de quebra, em volta tem a forma camuflada do Kim, que é um par de tampões de ouvidos vermelhos para mergulhador. Gabriel não levou o Miraculos da Joaninha e do gato, mas ao menos o velhote pode perder o Miraculos do macaco 2 vezes, que ainda vai sobrar um deles pra ele. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado de saber desses erros curiosos que tiveram nos últimos episódios, até porque é um tipo de vídeo que eu adoro fazer, fora as outras centenas de erros que tem ao longo da série toda. Deixa o seu like, como sempre, se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Aqui tem o último vídeo que é da lista dos episódios que vazou, saiu, etc. Comenta o que vocês acharam e o melhor erro que vocês acharam. E até o próximo vídeo.